Tá. Então tá, pessoal, boa noite a todos e todas. É uma satisfação recebê-los aqui na nossa sala de reuniões, né, ou plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o deputado Marcos José de Abreu, e em parceria com o deputado Volney Weber, nós coordenamos aqui a Frente Parlamentar da Reciclagem, dos catadores e catadoras de materiais reciclados, e a gente tem uma dinâmica de fazer reuniões periódicas, né? Nossa ideia, essa é a segunda reunião da Frente Parlamentar. A gente tem trazido aqui as propostas e encaminhamentos que nós tiramos na primeira reunião, e elas foram construídas também em parceria com o deputado Volney Weber, a sua assessoria, e também em diálogo com os setores, né, que trabalham com a questão da reciclagem aqui no nosso estado. Também quero fazer menção aqui ao assessor do deputado Serginho Guimarães, que está aqui com a gente, e quero também dizer que a gente vai ter uma programação que já foi pré-estabelecida pelo Arthur e pela Maíra. O Arthur é o nosso assessor aqui do mandato, que está coordenando, está com a responsabilidade de tocar a parte de reciclagem, então, e com os catadores e catadoras, e também com a questão da coleta seletiva e compostagem. A gente, nesse período entre a primeira reunião da Frente Parlamentar e essa, a gente circulou alguns municípios, né? E muitos deles estarão acompanhando a gente de forma virtual, através do canal do YouTube, e também farão suas contribuições depois através do canal para a gente estar mencionando aqui, tá bom? Então, eu quero dizer que fiquem muito à vontade, todos e todas, e a nossa ideia é trabalhar aqui até umas 8h30 da noite, né? Para a gente também não se estender demais, e eu vou passar para o Arthur, que vai mostrar a apresentação e os pontos, né? E depois vai ter também uma abertura para as falas e colocações. A gente também recebeu algumas denúncias durante esse período de desagravo com algumas cooperativas, associações. A gente também convidou para vir fazer alguma manifestação e a gente poder desenvolver. Nós atuamos em parceria, em alguns desses casos, né, com a Defensoria Pública aqui da Assembleia Legislativa. Então, a gente também tem feito esse procedimento. Quando a gente recebe algumas denúncias e esforços também judiciais ou jurídicos, a gente está trabalhando em parceria com a Defensoria Pública, que tem um escritório aqui dentro da Assembleia Legislativa para dar os procedimentos, né? É isso, gente. Obrigado pela presença. Também quem nos acompanha de forma virtual, a gente agradece e fiquem bem à vontade para se manifestarem. Passo aqui para o Arthur para conduzir o trabalho. Obrigado, Arthur. Valeu, obrigado. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Não estou fazendo esse trabalho sozinho, né? Eu e a Maíra, até se a Maíra quiser se apresentar rapidinho, também está dando todo o suporte aí para que a Frente Parlamentar da Reciclagem avance nos trabalhos. Então, acho que antes de eu começar a passar a pauta de hoje, quiser falar um pouquinho, Maíra, só se apresentar. A Maíra está direto aqui no mandato, então é bem importante ela conhecer vocês também. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazerzão a gente estar aqui, compondo, estando à frente, né? Mas com todos vocês juntos, para a gente construir de uma forma coletiva todos os caminhos e tudo que a gente necessita para poder dar atenção e melhorar toda essa articulação, né, dos recicláveis. Então, é isso. Obrigado. Bom, pessoal, acho que é sempre importante a gente resgatar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente está falando de resíduos sólidos, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de pessoas e de negócios e economia, né? Ninguém trabalha 40 horas semanais ali separando resíduos só por amor à reciclagem, ao meio ambiente, né? São famílias que dependem dessa geração de trabalho e renda. Então, essa foto aqui é muito, muito bonita. É uma cooperativa de Joinville, a Secrejo, que fica no bairro Aventureiro. Já é uma cooperativa de mais de 20 anos lá em Joinville. Então, é sempre bom a gente olhar para essa imagem e ver o quanto, né, isso tem de importância na sociedade. Então, quando a gente olha uma imagem dessa, 100% das pessoas que estão ali são mulheres, né? Então, provavelmente, chefes de família que estão ali tirando trabalho e renda.
Então, é muito importante a gente olhar para isso e ver o quanto essa frente tem de responsabilidade quando se trata do assunto, né? Então, vamos lá. Estamos numa reunião, né? Então, todo mundo vai poder falar. Também, no final, a gente abre aí para alguns minutos de fala. São 2 minutos de fala por pessoa. Depois, a Michelle pode auxiliar vocês com as inscrições, tá? Mas a gente tem uma pauta, né, para ser seguida, não só sobre a última reunião que a gente teve do lançamento, mas também de todo o trabalho que tem sido feito dentro do mandato em relação ao tema. Então, a gente começa na ordem com os dados da coleta seletiva de Santa Catarina. Depois a gente fala um pouquinho sobre o projeto de reciclagem dos resíduos orgânicos, né, da compostagem. Também vai ser falado sobre o projeto de lei da economia circular do plástico, sobre bitributação, né, que é uma demanda aí que a gente trouxe da outra reunião, sugestão de galpão e estrutura modelo para as cooperativas de reciclagem, então também uma demanda da outra reunião com encaminhamentos interessantes aí para apresentar para vocês. As emendas impositivas que já aconteceram nesse semestre, o fomento das cooperativas através não só das cooperativas, desculpa, mas da coleta seletiva e da compostagem também, com as emendas de 2024, de como vai funcionar. E aí, por fim, a palavra livre, né? Então, vou começar aqui com vocês. Então, eu estou me virando aqui para poder assistir. Mas lá eu acho que não tem microfone, né? Daí eu fico na tribuna? Tá. Acho que vai ficar mais fácil para apresentar, né? Não, mas aqui tá... Eu acho que fica com a mão livre melhor. Tá tranquilo. Não, assim fica melhor. Obrigado. Bom, então, pessoal, a gente, né, não tem como a gente ficar falando sobre coleta seletiva, sobre reciclagem em Santa Catarina sem ter os últimos dados mais atualizados do nosso estado, né? Então, a gente fez uma força-tarefa dentro do gabinete para conseguir umas informações para vocês e para a própria sociedade, né? Então, são informações da coleta seletiva de resíduos sólidos de Santa Catarina, com referência no ano de 2021. Então, lembrando que a gente estava saindo de uma pandemia, era uma realidade um pouquinho diferente da atual. Publicação foi no ano passado e esse Sistema Nacional de Informações de Saneamento, que é o SNIS, né, que são os próprios municípios que abastecem esses dados. Então, dos 295 municípios, 283 responderam ao sistema. Então, a gente já tem aí uma informação de que nem 100% dos municípios fizeram essa resposta, né? Faltaram 12 municípios. Dos que responderam, 149 não possuem coleta seletiva no estado de Santa Catarina. Então, a gente tem aí um dado bem agravante, que menos da metade, né, dos municípios de Santa Catarina, 134 que possuem coleta. Então, a gente tem aí um longo caminho, né, para passar junto com as prefeituras, com os municípios, de fomentar a coleta seletiva. Hoje nós temos 4.404.822 catarinenses, né, população urbana com coleta seletiva porta a porta, né? Então aí já a gente tem mais uma informação. 56 municípios têm ponto de entrega voluntária ou empresa contratada para fazer o serviço, tá? Desses 134. E no ano de 2021 foi coletado e reciclado 140 mil toneladas de resíduos sólidos. Então, essas são as últimas informações que a gente teve, né? A gente conversou com servidores do IMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que também acessam essas informações, e elas são as mais atualizadas que a gente tem hoje, né, dentro do governo e aqui também dentro da Frente Parlamentar da Reciclagem. Essa planilha ela é pública, então se vocês quiserem eu posso mandar para vocês. Ela tem alguns filtros que são interessantes. Ele consegue te dar o valor por material, então eu consigo ver só plástico, só papel. Aí aqui ele tem informação do modelo que é a coleta seletiva no município, se ela é contratada, se ela é do município, se ela é terceirizada. Então são dados aí bem atualizados, são os últimos que a gente tem, né, a última referência. Então, esses dados depois a gente vai estar passando uma lista de presença. Quem quiser também, a gente disponibiliza essa planilha, tá? Bom, acho que passando, né, continuando o nosso
a nossa agenda aqui da reunião. A gente tem também, agora vou pedir para o deputado Marquito falar um pouquinho da nossa lei estadual da compostagem. Quando a gente lançou a frente parlamentar em abril, a gente estava escrevendo esse projeto, foi protocolado em maio e hoje a gente teve mais uma notícia positiva da tramitação aqui dentro da casa. Então eu passo a palavra do Marquito para ele poder trazer um pouquinho para vocês de como essa lei foi construída e onde é que ela está aqui dentro da tramitação da casa. Legal, vou falar bem rapidamente. Também depois, quem quiser, a gente pode disponibilizar a tramitação dela, também está no portal de transparência da Assembleia Legislativa. Mas a lei da compostagem, ela é uma lei, ela foi muito bem escrita, primeiro eu quero dizer isso, pela equipe, e tendo como base também os mecanismos do que garante o nosso regimento interno e também a lei orgânica do Estado de Santa Catarina. Então, com isso, né, respeitando todos os critérios legais, a gente conseguiu hoje aprová-la na Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão de tramitação aqui da casa, né? É uma lei que ela cria a obrigatoriedade para os equipamentos públicos estaduais da administração direta e indireta para a realização da compostagem a partir de metas dos seus estabelecimentos. Por exemplo, escolas, hospitais, sistema penitenciário, os prédios administrativos, né? E todos eles precisarão instalar programas de compostagem e destinação adequada dos resíduos orgânicos. Também ele cria mecanismos de incidência sobre os municípios na realização dos seus contratos de serviços de coleta, transporte e destino final, com metas anuais gradativas de 10% de desvio de aterro, né? E isso estabelecido através desse mecanismo, né? E ao incentivo através da criação e da obrigatoriedade da criação dos seus planos de manejo ou planos de resíduos sólidos orgânicos. E também cria um mecanismo, que é o que temos aqui no nosso regimento interno, de anualmente a Casa Legislativa premiar, né, realizar prêmios de reconhecimento de municípios que estejam fazendo uma gestão adequada dos resíduos orgânicos. Então, será feito um processo de seleção. Isso é bem interessante porque acaba criando um mecanismo de reconhecer também quem está realizando as boas práticas, né? Então, de forma resumida, a gente tem esses 3 ações do projeto. E é um projeto que, na sua própria determinação, ele incentiva a gestão descentralizada e a gestão comunitária dos resíduos, né? Ele incentiva também criação de mecanismos para a instalação de trabalhos de compostagem em parceria com a coleta seletiva, e tenho certeza que será uma lei que vai criar uma segurança também para os gestores públicos municipais. A gente sabe da realidade catarinense, a gente sabe que a gente tem um cenário muito trágico do ponto de vista da realização desses contratos entre o poder público municipal e o destino final e o tratamento e até a coleta. Nós temos aí problemas onde nós temos aproximadamente 14 municípios onde os seus gestores de ordenamento primário, prefeitos e prefeitas, foram presos por conta de problemas com o contrato com esse serviço, né? E essa lei ela acaba também criando um mecanismo de pensar os resíduos de outra forma. Não olhar tudo e um único contrato que resolve tudo, coleta e leva para o destino final. Mas fala que, olha, o orgânico precisa ser tratado de forma diferenciada. Eu acredito, a gente aprovou, quando eu fui vereador, a gente aprovou uma lei muito parecida, ela era um pouco diferente, porque era com o princípio de atuar no município, mas aprovado lá no município de Florianópolis, aqui no município de Florianópolis, desculpa, e em processo de implementação pela Prefeitura Municipal. Não numa execução do projeto de acordo com o que estava nas metas, mas está
andando a execução e a realização da lei. E agora a gente tramita essa aqui na Assembleia Legislativa. Então, também em primeira mão, a aprovação foi hoje na Comissão de Constituição e Justiça, hoje pela manhã, e agora ela tramita por mais 4 comissões. A gente quer muito que essa lei seja aprovada ainda este ano, porque pode facilitar muitos municípios que estão em processo de renovação de contrato e assim por diante, né? Então é isso, só esse relato rapidamente. Obrigado. Não, e é importante a gente enaltecer que um estado, um município ou um empreendimento que faz a compostagem resolve toda outra questão dos outros resíduos dos secos, porque ele jamais vai contaminar, né, com os resíduos orgânicos os recicláveis secos. Então, ela dá um impulsionamento geral, né, não só da parte do resíduo orgânico, mas também trazendo essa responsabilidade mais uma gestão de resíduos adequada para fomentar toda a cadeia da reciclagem. Então, é um projeto... Inclusive, o link eu coloquei ali. Esse PDF depois eu posso encaminhar para vocês, mas está no site. E lembrando que tudo que a gente faz ali dentro nessa lei, por exemplo, foi construído um conselho com empresas, com compostagem comunitária, com empreendedores, enfim, com todos os agentes da compostagem que a gente tem contato para que esse texto chegasse no plenário com o mais adequado possível. Então, foi um trabalho do mandato, mas também de toda a sociedade civil organizada. Bom, passando agora para mais um projeto de lei dentro da temática da reciclagem, esse ainda ele não foi protocolado, ele está ainda sendo estruturado, e aí eu vou convidar o nosso advogado do mandato, o Pedro Guedes, para vir explicar um pouquinho para vocês do que está sendo construído nesse PL sobre a economia circular do plástico. Boa noite a todas e todos. Como o Arthur bem disse, nós temos aqui uma minuta sendo construída de um projeto de lei que trata especificamente da economia circular do plástico de uso único. Tá? Então, o intuito inicial é erradicar, acabar com esse plástico que é usado uma vez, às vezes por embalagem, por algum rótulo, e que a destinação, inevitavelmente, é o lixo, né, a destinação do rejeito. Né? Ele não tem nem utilidade para a cadeia de reciclagem. E esse PL está sendo pensado como base, né, de alguns pilares. Né? Nós trazemos alguns pilares que nos norteiam para a elaboração desse PL. Eu trouxe aqui 3 princípios, só para a gente poder ilustrar e visualizar um pouquinho o teor do projeto. Um deles ele traz como princípio a otimização do ciclo de vida de produtos, embalagens e componentes de plástico, mediante retorno, reuso, reciclagem ou compostagem. A internalização dos custos ambientais e sociais na concepção e na produção de produtos fabricados com polímeros plásticos, visando a circularidade do material. Então, essa internalização dos custos ambientais e sociais é que os produtores, né, de plástico eles possam internalizar esse custo que é gerado, que é repassado para a sociedade e, consequentemente, ao meio ambiente, né? Aí, com base também no princípio do poluidor-pagador. Tá? E um outro princípio é o da inovação. Né? Ele leva em conta a inovação de materiais e modelos de negócio para garantir a efetiva economia circular dos produtos plásticos, com vistas a eliminar o descarte ambientalmente inadequado. Então, nós teremos outros princípios além desses, né? Mas eu achei esses 3 aí como princípios norteadores para a nossa proposta de lei. E os objetivos, isso já está estruturado como artigo 3º do PL. Tá? Nós temos em torno de 8 a 10 objetivos, mas eu trouxe 5 para não ficar uma apresentação maçante também, só para a gente ter uma base. O primeiro deles, ele versa sobre... tem como objetivo evitar a geração de resíduos plásticos e de embalagens e produtos de plástico de uso único. Então, reforçando, né, o foco é no plástico de uso único. Tá? Prevenir e reduzir o impacto da poluição causada por resíduos plásticos e por embalagens e produtos de plástico de uso único no meio ambiente e na saúde. Também em consonância com o que foi apresentado ali no rol dos princípios. Promover a transição para uma economia circular com modelos de negócios, produtos e materiais inovadores e sustentáveis que contribuam para o funcionamento eficiente do mercado interno.
Então, há também uma preocupação de não somente proibir, né, a produção e consumo do plástico de uso único, mas trazer alternativas, não só ambientalmente corretas, socialmente justas, mas também economicamente viáveis, né? Nós sabemos que estamos num ambiente parlamentar que não é muito favorável a esse tipo de proposta. Se nós não trouxermos o viés econômico da possibilidade de abertura de novos negócios econômicos, novos negócios sociais, ambientais, com produtos que não sejam o plástico, né, de matéria-prima de combustível fóssil, por exemplo. Né? Então, nós temos aí fibras de alimentos, milho, arroz, cana-de-açúcar, enfim, várias possibilidades que surgirão a partir dessa proibição, que também não será de imediato, né? O próprio projeto ele vai prever também alguns mecanismos de transição justa. Ele estipula prazos para adequação, né, tanto da produção quanto do consumo. Então, ele não vem de uma vez proibindo, né? Ele vai dar um tempo do produtor se adequar a essa lei e também aderir aos incentivos que, eventualmente, serão colocados no projeto. Tá? Então, não vai ser algo tão abrupto, não. Até porque, se fosse, o projeto ele já nasceria morto, né? Ele seria boicotado desde o início aqui, na nossa visão, pela leitura que é feita, não só aqui na casa, mas no geral, né? E pensando também no cenário nacional. Um outro objetivo é o de promover o reuso, a reciclagem e outros tipos de valorização de resíduos de embalagens e produtos plásticos, contribuindo assim para a transição para uma economia circular. Então, a intenção é essa, né? Valorizar ou prestigiar os plásticos que têm uma cadeia, que têm uma duração maior, né? Que eles possam ser reutilizados, reaproveitados, reciclados. E eliminar esse de uso único, que é altamente maléfico para o ambiente. Tá? E tem um custo social todo envolvido nessas consequências aí. E, por fim, estimular a pesquisa com foco na criação de produtos e sistemas industriais efetivos e regenerativos para o meio ambiente, possibilitando a transição para a economia circular e na concepção de substitutos ao plástico, com foco na criação de produtos e sistemas industriais efetivos e regenerativos para o meio ambiente. Então, nessa linha, né, de trazer possibilidades, alternativas que sejam economicamente viáveis, mas que pensem também nesse custo, né, que evitem trazer esse custo social e ambiental para a sociedade. Tá? Então, basicamente, é isso. O projeto está em construção. Tem outros deputados que fazem parte da frente. Ele vai ser submetido para análise. Tem técnicos também trabalhando em cima, porque é muito conceitual, né, a questão dos polímeros, os compostos que são usados para a fabricação do plástico. Então, também requer um olhar muito técnico. E o Arthur também tem dado essa atenção, esse olhar técnico para o projeto, juntamente com outras pessoas. Tá? Então, a intenção é protocolar o quanto antes. Quem se sentir interessado em contribuir, assim que a minuta tiver com uma cara mais de projeto de lei, a gente disponibiliza. Mas a intenção já seria protocolar o quanto antes, né, Marquita? Eu acho que, chegando nessa versão final e trazendo possibilidade de incentivo nesses mecanismos de transição justa, eu acho que a gente teria um projeto ideal, né? Ao mesmo tempo que proíbe, ele traz alternativas. E só para ter um esboço de redação aqui sobre o que seriam os mecanismos de transição justa. Tá? Eu vou dar uma lida rápida aqui, até para não tomar muito tempo de fala dos colegas. A presente lei será implementada observando-se mecanismos de transição justa, os quais têm os seguintes objetivos: apoiar a transição para atividades de baixo carbono e resilientes ao clima, estimular a criação de novos empregos na economia circular, incentivar a pesquisa e inovação para tecnologias sociais, promover a prestação de assistência técnica e promover o acesso ao financiamento para as autoridades públicas locais. Então, ele traz uma série de possibilidades e caminhos para essa transição, né, de forma que ela seja justa, não seja abrupta, impactante e até inviabilize a própria aplicação da lei. E, por fim, nós temos aqui alguns exemplos. Isso aqui ainda não foi bem estruturado numa ordem, não está tudo muito bem encaixado, né? Mas nós temos aqui como mecanismos, né, de transição justa, além da criação de condições atrativas para investimento público e privado, facilitação do acesso a empréstimos e apoio financeiro, né? A gente vai ter que ver bem
até onde vai a competência do Marquito enquanto deputado estadual. Nós temos restrições de competência legislativa. A União, ou seja, o Congresso Nacional, ele tem a competência de legislar de forma geral, mais abrangente. Nós já temos a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem alguns PLs tramitando que tratam sobre economia circular do plástico de uso único, alguns até proíbem o plástico. Então, esse cenário de legislação geral, para o Estado ou para os estados, sobra legislar de forma residual, concorrentemente com a União, sobre produção e consumo apenas. Então, a gente não pode tratar de fornecimento, de distribuição, tá? E nem também abordar como o comércio, lá na ponta, né? Como que o comércio vai funcionar. Então, é basicamente produção e consumo. É o que nos resta aqui enquanto ente federativo estadual. E, por fim, alguns exemplos aqui. O investimento na criação de startups, investimento em atividade de pesquisa e inovação, gerar oportunidade de emprego, trabalho e renda em novos setores e naqueles em transição, e oferecer oportunidades de capacitação e requalificação. Então, basicamente, essa proposta, tá? Só para trazer uma prévia para vocês aqui, um esboço, está sendo aprimorado. A intenção é que haja esse, não um grupo de trabalho, mas esse grupo de pessoas, de técnicos, de pessoas que tenham interesse, tenham experiência com a temática e possam também colaborar e a gente protocolar o quanto antes. Tá? São essas as contribuições. Vou fazer um comentário rápido, né? A gente está sendo bem cuidadoso com esse projeto, tá? Porque ele é uma proposta de transição para os plásticos de uso único e para que a gente também desenvolva uma outra indústria. Eu acho que tem muita gente aqui que já tem trabalhado sobre isso, para que a gente não use os polímeros produzidos a partir de matéria-prima de combustível fóssil, mas também entendendo que existem outras possibilidades para fazer a transição dessas estruturas, né? E plástico de uso único são, basicamente, né, aquele plastiquinho para mexer o cafezinho, o copo descartável, a sacola, né, descartável, que é dita como de uso único, né? Nós temos uma série de plásticos dessa natureza, né? E que, na verdade, não é proibir o uso do plástico. Na verdade, é proibir os de uso único, né? Não proibir, fazendo uma transição para a substituição por outros materiais nesse caso, né? Então, é bem importante a gente falar, a gente está tendo maior cuidado para fazer isso, dialogando sempre, né, com outros parlamentares, e a gente não quer que seja a gente só vai protocolar essa lei quando a gente tiver toda a segurança e a confiança de que ela é constitucional, que ela é legal e que ela não vai superar nenhuma legislação federal e estadual para já morrer no CCJ, né? A gente não tá disposto a fazer isso, só lançar uma lei para ela ser somente o lançamento. A gente tem muito interesse que a sociedade mude e a matriz industrial mude nesse cenário, né? Vai trazer uma série de benefícios sociais, ambientais e econômicos, né? E por isso nossa responsabilidade também, né? Obrigado, Marquito. Obrigado, Pedro. Bom, agora a gente entra um pouquinho mais na nossa conversa da última reunião, né, que foram levantados vários temas. Então, a bitributação é algo que a gente já está ciente, né, que ela acontece na compra e na venda dos resíduos sólidos. A gente fez algumas pesquisas, conversou também com o gabinete do deputado Volney Weber. Hoje, as cooperativas não pagam nenhum tributo estadual. Tá? Então, a gente não tem como fazer uma conversa com a Secretaria da Fazenda para pedir para que tenha uma isenção ou qualquer coisa do gênero nessa venda da cooperativa para a indústria. Quando a indústria vende o produto dela depois de reciclado, aí sim incide um tributo estadual. Então, é nisso que a gente vai se pegar agora. Tá? Até a gente conversou com contadores de cooperativas de reciclagem. O sistema tributário brasileiro é bem complexo, né? Então, se algum de vocês tem afinidade, conheçam profissionais da área que trabalhem na cooperativa, na empresa de vocês ou nos negócios de vocês de reciclagem, que tenham a intenção de nos auxiliar
nessa técnica mesmo, né? Então a gente está super aberto, porque a ideia é a gente desenhar um projeto mais profundo e apresentar para o secretário da Fazenda com o intuito de mexer nessa questão da tributação para ter mais incentivos, para reduzir, para que o material fique cada vez mais valorizado e com menos impostos. Teve uma movimentação do governo federal, faz eu acho que um mês mais ou menos, que começou a tributar os resíduos recicláveis importados, né? Então, eu acho que isso não está conectado diretamente com isso, mas mexe no preço, né? A gente sabe que é basicamente uma bolsa de valores que a gente tem aí dentro dos resíduos. Na pandemia estava super em alta, um monte de gente indo atrás, faltava resíduo nas cooperativas. Hoje, o material está com o valor super baixo, sobra material, então a gente sofre tanto na alta quanto na baixa. Então, está sempre nesse jogo. Então, quem tiver interesse de auxiliar de forma técnica dentro dessa construção de uma proposta para o governo do Estado em relação à tributação, a gente está montando também esse conselho. Nós temos já um conselho da Frente Parlamentar, mais um grupo de trabalho dentro do conselho só para tratar desse assunto e levar para o Siewert, né, que é o secretário da Fazenda, uma proposta para a gente começar a trabalhar isso com mais fluidez dentro do Estado. Bom, pessoal, mais uma devolutiva para vocês é a questão da sugestão de um galpão estrutura social modelo. Tá? Então, foi tirado na última reunião de a gente apresentar um projeto de um galpão modelo. Né? Então, a gente conversou com várias pessoas. Uma das pessoas que gentilmente cedeu esse projeto para a gente é o Ricardo Abussaf. Vocês conheceram no lançamento da Frente Parlamentar em abril. Né, eu trouxe aqui o currículo dele para mostrar um pouquinho que não foi, né, do nada que surgiu esse projeto. Então, é um projeto super bem estruturado, não fala só de estrutura física, esteira, galpão, e também mas fala, sim, com muita propriedade da questão da mão de obra, né, das pessoas que estão ali. Hoje mesmo, em reunião com o deputado Volney Weber, ele falou, vai pouco maquinário, e realmente vai pouco. É esteira, uma prensa, uma empilhadeira, uma balança e tal. A maior força de trabalho dentro da reciclagem são os catadores e catadoras, que são os verdadeiros agentes ambientais nesse processo. Então, nesse projeto, por isso que eu escrevi sugestão de galpão e social, né? A estrutura social dentro dessa sugestão. Então, ele apresenta, até coloquei uma fotinho, porque a gente gosta de ver mais ou menos, né? Mas também é outro material que a gente pode disponibilizar, que a ideia é levar para as prefeituras, levar para o governo do estado que existe sim um modelo ideal para a gente seguir. E quando a gente chega nos municípios é sempre muito complexo, porque às vezes a gestão de resíduos está na infraestrutura, o meio ambiente tem a ver porque é meio ambiente, assistência social por conta dos catadores, então é também uma política intersetorial a reciclagem em muitos municípios, né? Porque envolve o social, o econômico, o social, o meio ambiente e a própria infraestrutura da cidade na gestão de resíduos. Então, dentro desse projeto que o Ricardo gentilmente cedeu para Santa Catarina, ele fica em São Paulo, né? Ele é um consultor há 20 anos no tema, acompanha, inclusive, ele é gerente, né, de logística reversa do economia circular do Mãos para o Futuro, que muitas cooperativas do Brasil acabam trabalhando nesse projeto. Então, ele trouxe 3 modelos de galpão de pequeno porte, estimado em R$327 mil, o médio porte em R$829 mil e o grande porte R$892 mil. Nessa estrutura que ele traz de valores, ele colocou para a gente essa lista aqui: equipamentos, esteira elétrica, prensa, balança, paleteira, elevador, container, kit informática, big bag e carrinhos. Cada uma desses 3 portes, ele colocou as quantidades ideais, tá? E aí, o que não está incluso? Não está considerado móveis, eletrodoméstico da área de escritório, refeitório, vestiário, bebedouro, essa parte mais administrativa, né? E também não tem uniformes e EPIs, não estão cotados. Somente essa lista anterior e cada um nos portes nas três esferas ali, né? E aí, o que define nesse projeto pequeno, médio e grande porte? Isso é legal de a gente ver. O pequeno porte é uma produção de 100 toneladas de resíduo por mês, com até 30 catadores dentro dessa estrutura. Então, hoje, para a gente ter
uma central, né? um galpão de reciclagem, operando 100 toneladas de resíduo por mês, gerando trabalho e renda para 30 catadores, fica na casa de R$300 mil. Então, claro, daí tem todos aqueles itens, vamos chutar aí R$400 mil. Então, a gente consegue resolver 100 toneladas de resíduo por mês, gerando trabalho e renda para 30 famílias com R$400 mil de investimento. Claro que fora terreno. E também ele colocou aqui, né, fora caminhão, né? Esse valor aqui, daí ele estima um caminhão de R$230 mil. Até eu acho interessante essa questão do caminhão para as cooperativas, né, para os empreendimentos não ficarem reféns só da coleta seletiva, porque às vezes pode pintar um negócio particular, precisa de frete, naquela situação às vezes a cooperativa não tem um caminhão para ir buscar. Então ele colocou aqui esse valor estimado de um caminhão para a gente também ficar atento, que é um equipamento de trabalho que muitas vezes pode gerar outros negócios que não somente a coleta seletiva, né, acordada com a prefeitura. Então, o porte médio fica aí na produção de 100 a 200 toneladas, com 30 a 45 catadores, e o porte grande, uma produção acima de 200 toneladas mês, com mais de 60, né, catadores ali dentro da cooperativa. E aí aqui ele traz também, né, uma especificação de terreno. Vocês podem ver que aqui é o ponto 5 do documento, então tem muita informação, assim como a lei e como a planilha dos dados da coleta seletiva. A gente não vai entrar no detalhe cada um, senão a gente ia sair daqui meia-noite. Mas eu quis trazer essas informações também aqui do pequeno porte, um terreno de 1.000 metros quadrados, sendo o galpão 650. O porte médio, um terreno de 2.000 metros quadrados, com um galpão de 1.000 metros quadrados, e o terreno do grande porte de 3.000 metros quadrados e 1.500 metros quadrados de construção. Então é um projeto incrível, tem o layout de como funciona ali dentro. É um projeto que, como eu comentei no começo, não é só a estrutura física e de equipamentos, mas também a parte social, que às vezes, né, a gente fica perdido como fazer, como licencia, como tem a parte da contabilidade e tudo mais. Então é um projeto bem completo, que aqui eu trouxe, né, um geralzão para vocês, mas é esse modelo que a gente vai, como frente parlamentar, levar para as prefeituras, para as associações de municípios e para o próprio governo do estado, tá? Quem tiver interesse, esse material eu vou fazer um PDF, vocês vão receber, mas aí se vocês quiserem também os outros detalhes é só sinalizar. Eu acredito que, pelo que eu estou vendo das carinhas aqui, boa noite, tem o contato de todo mundo. E quem não tiver, eu também deixo no final. Bom, pessoal, falar um pouquinho de dinheiro, que todo mundo gosta, né? Faz bem, todo mundo gosta. A gente teve aí 2 emendas impositivas, né, que ocorreram nos meses anteriores, né, que não são ainda as emendas parlamentares de 2024, que eu já vou falar com vocês na sequência, mas são 2 emendas impositivas que a gente tinha e que foram destinadas para 2 empreendimentos de reciclagem em Santa Catarina. Um deles foi a Cooper Reciblu, que teve o seu galpão queimado por completo em Blumenau. Então, foi uma verba de R$100 mil. É isso? Cada um deles, Marquito? Não né? E o outro empreendimento foi um projeto de compostagem da Cooperzimba, em Bituba, com a Amorosa Compostagem. Então, vocês podem notar que hoje, né, a gente também está priorizando a questão da compostagem. Muitos empreendimentos de reciclagem da coleta seletiva estão olhando para o orgânico também como uma forma de complemento de renda, como uma forma de descentralizar toda essa gestão de resíduos, desviar de aterro. Então, essa parceria, se vocês tiverem interesse também de conhecerem em Bituba, uma cooperativa de reciclagem se juntou com uma cooperativa, com um grupo comunitário de compostagem, e estão ali fazendo também mais esse projeto. Então, é super bacana ver, né, a gestão de resíduos não só nos secos, mas também no orgânico, que a gente sabe que metade do resíduo, né, é da nossa alimentação e também acaba fomentando a reciclagem e desvio de aterro. Então, ocorreram essas 2 emendas impositivas aí nos meses do lançamento e até hoje. Bom, dando sequência também à nossa agenda aqui, muitos de vocês me procuraram, a gente sempre, né, conversando. A gente tem a questão das emendas parlamentares de 2024, então a gente criou um mecanismo dentro do gabinete para que não seja escolhido
por afinidade, ou por tempo que conhece aquela cooperativa, ou por qualquer outra questão de contato, ou não ter uma metodologia de como vai ser destinado as emendas dentro do gabinete. Então, o que a gente vai fazer, né, para que a gente faça com que as emendas cheguem nos empreendimentos da forma mais justa, mais transparente possível, né? Deixar claro para vocês que as emendas elas são destinadas aos municípios e não às cooperativas de reciclagem. Então, nenhum gabinete consegue, por exemplo, eu vou colocar X mil reais na cooperativa X porque eu quero. Não. Ele tem que passar pela prefeitura, e a prefeitura, através de um projeto que ela constrói junto com os empreendimentos do município, vai receber esse valor, e esse valor vai ser destinado naquele projeto, né? Então, nós estamos fazendo aí uma grande estrutura de conversar com as associações dos municípios catarinenses para conversar com todos os órgãos ambientais do Estado. Então, a gente vai propor reuniões a partir do mês que vem. Vou fazer as reuniões com as associações. Na verdade, eu vou convidar as associações para chamar os órgãos ambientais. Eles vão entender como a gente vai trabalhar essas emendas, e a partir disso a gente vai conversar com o prefeito da cidade junto com o deputado e definir aonde esse projeto vai ser encaminhado para aquele município. Então, essa foi uma metodologia que a gente criou para ser o mais transparente possível, para todo mundo entender, não deixar ninguém de fora. Por que um ganhou, o outro não? Então, foi uma forma que a gente encontrou, né, de ser o mais transparente através das associações com os órgãos ambientais que são responsáveis pela gestão de fato, né, de resíduos dos municípios. A nossa prioridade como mandato, e vocês já conhecem, né, temos aí um mandato e meio na vereança, vocês conhecem a responsabilidade técnica do Marquito enquanto engenheiro agrônomo, enfim, toda a trajetória de justiça social e ecologia. Então, as prioridades do mandato existem algumas, né, mas dentro aqui da frente parlamentar a gente tem 3 muito claras: coleta seletiva, cooperativas ou associações de reciclagem e projetos de compostagem, né? Então, esses 3 são prioridade dentro das emendas que estão relacionadas à nossa frente parlamentar da reciclagem. E aí, como eu disse, né, a partir da primeira quinzena de outubro, as reuniões com os órgãos ambientais vão começar, a partir disso com os prefeitos, e aí os municípios vão acabar puxando os projetos nesses 3 pilares dentro da sua estrutura local, né? Então, nada mais justo, nada mais transparente do que trazer quem realmente faz a gestão de resíduos. Então, se possível, podem mandar... Até botei meu nome ali com o Arthur. Mandem mensagem mais diretamente para mim, ou até mesmo meu e-mail, né? Porque o Marquito, como vocês sabem, tem várias frentes, e essa responsabilidade ficou comigo de conversar com os órgãos ambientais, e daí depois ele entra aí na sequência com os prefeitos e com os projetos. Então, isso era muito importante a gente trazer para vocês, porque para vocês ficarem cientes de como vai se andar isso tudo, e, né, começando agora em outubro esse trabalho. Alguma consideração, Marquito? Sim, só queria colocar uma coisa bem importante, né? Primeiro que esse projeto de galpões com diferentes portes é um projeto muito sério, né? E com muita responsabilidade, porque foi feito com critérios atualizados. E ele vai ficar disponível primeiro para os deputados como um todo, vai ficar disponível para o governo do Estado, porque ele pode ser uma referência para os próprios procedimentos de emenda, né? E é importante entender que as emendas também elas são agora apresentadas durante a tramitação da lei orçamentária anual. Então, os deputados indicam lá na LOA qual que é o município, qual que é a atividade, e depois os municípios têm que apresentar um plano de trabalho para o governo do Estado, para poder executar essa emenda. Então, não é um dinheiro que passa direto, na verdade é um processo, né? Os deputados apresentam durante a tramitação da lei orçamentária anual, os municípios depois apresentam um plano de trabalho para o governo do Estado, e o governo do Estado repassa e transfere esse recurso.
para os municípios ou para associações de municípios. Então, também tem essa possibilidade, né? O nosso trabalho, a gente se comprometeu com isso aqui na Frente Parlamentar, de ter o projeto modelo dos galpões, porque era uma problemática. Muitas vezes uma cooperativa ia procurar um prefeito ia procurar um deputado e não tinha o valor exato, o plano de trabalho para entregar, e a gente resolveu isso agora tendo esses 3 modelos, certo? E depois a gente também, enquanto frente parlamentar, enquanto mandato, vai estar fazendo essa conversa com as diferentes associações de municípios para terem interesse ou não nesse tipo de política. Nós queremos, enquanto frente parlamentar, enquanto mandato, queremos avançar na coleta seletiva nos municípios. Queremos, né? E acho que é uma motivação nossa também apoiar e subsidiar essas questões, né? E como foi colocado aqui pelo colega deputado na primeira reunião, o Vonei Weber, às vezes um município acaba aprovando numa emenda renovar o portal de entrada da cidade, que custa muito mais caro do que construir um galpão de reciclagem, né? E às vezes não coloca isso como emenda porque não tem o projeto, não sabe o valor, não tem as dimensões, não, né? Então essa etapa a gente se comprometeu na última reunião e está entregue aqui para o conjunto dos deputados. A gente vai entregar para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né? E também vai ficar disponível para as associações de municípios, né? Perfeito. Vamos ver aqui. Eu acho que da pauta era isso, pessoal, aqui falando das emendas, né? Aí tem alguns recados gerais aqui antes de abrir a palavra. Até se alguém tiver interesse de fazer uso da palavra, é só sinalizar que a Michele passa e pega o nome certinho. Então, alguns avisos gerais também relacionados ao tema, que eu acho que é importante a gente compartilhar. Na semana que vem, dia 27, das 14 às 19, aqui nesse local mesmo, no plenarinho, a gente vai ter um evento do CEPAGRO, experiências de compostagem em municípios catarinenses e a importância do uso do composto para jardinagem e produção de alimentos saudáveis. Então, mais uma vez, a pauta da compostagem aí dentro da Assembleia Legislativa, para a gente também, né, conhecer um pouco das experiências dos municípios. De 20 a 28 de outubro, Semana Lixo Zero, né, um maior evento de mobilização socioambiental do nosso país. Então, é um evento que ocorre em mais de 400 municípios brasileiros. Aqui em Santa Catarina a gente tem em torno de umas 15 ou 20 cidades, se eu não me engano, executando atividades. E é um momento onde a gente discute a questão da gestão de resíduos, né, em todos os níveis, passando por diversos temas. E é um momento onde o Brasil, né, na última semana de outubro, conversa muito sobre isso. Então, são coletivos espalhados pelo Brasil todo que organizam essa semana. Está vinculado ao Instituto Lixo Zero Brasil, que é o idealizador dessa data, né? E ocorre aí em mais de 400 municípios brasileiros. Então, nas suas cidades, até quem está assistindo online, né, procurar o coletivo Lixo Zero da sua cidade e participar. Eu sempre falo que é uma grande vitrine, né, das boas práticas que a gente tem nas cidades. Eu sou um dos organizadores, eu organizo em Joinville há 10 anos, agora em Itajaí estou organizando pelo 3º ano. Aqui em Florianópolis a gente dá um suporte também, em Chapecó tem várias pessoas também organizando, Blumenau, enfim. Então, quem tiver interesse também de promover algo ou participar, tem essa agenda. E aí já adianto aqui para vocês a nossa próxima reunião da Frente Parlamentar da Reciclagem, que será no dia 21 de novembro, aqui também às 19 horas. Acredito que todos receberão convites também por parte das comissões aqui da LESC, para que todo mundo participe também, tá? A gente já tem inscritos, Michele, né? Pessoal, assim, ó, a palavra até para a gente conduzir aqui de uma forma bem estratégica, né? A gente disponibilizou aqui 2 minutos. A ideia é que faça o uso da tribuna, né? Obrigado. A gente está transmitido online no YouTube, então o ideal é que seja aqui no microfone para quem está em casa poder assistir também. E aí a gente faz algumas considerações, também vou anotando tudo para a gente dar os encaminhamentos depois do que vocês trouxerem, tá bom? Dirnei Ferri, por gentileza, fique à vontade. Fica à vontade.
Boa noite a todos. 2 minutos é muito pouco, mas eu vou tentar ficar dentro desse tempo. O primeiro assunto, deputado, é o seguinte. A gente fala muito na questão reciclagem, compostagem, isso é extremamente importante, faz parte daquilo que eu vou falar. Nós também precisamos focar na qualidade da coleta, por questões humanas, laborais, e questões financeiras, principalmente porque a coleta é que gera um resíduo de qualidade e diminui o volume de rejeito. Então, é nisso que nós queremos contribuir com a frente parlamentar. A nossa empresa está à disposição, quero falar com o Arthur sobre isso, para a gente poder trabalhar. Projeto em Rancho Queimado, como eu venho trabalhando com vocês. Segundo, na questão dos galpões, tá, eu tive a oportunidade de ficar 7 meses dentro de um galpão de triagem, fazendo triagem de lixo junto com uma equipe. Então, eu sei o que é entrar e sair lixo e o que é entrar e sair material reciclável. De fato, os galpões que são apresentados aí, o Ricardo tem uma experiência fantástica, não sei exatamente qual é o layout, mas eu gostaria que deixasse aberto, Arthur, para a gente poder conversar a respeito de tecnologias para melhorar a condição humana, porque vocês viram naquela foto das meninas ali, daquelas mulheres, nós temos que nos preocupar com a produtividade. Nada adianta nós colocar 50 pessoas dentro de um galpão e eles ganharem R$600 por mês. Vocês sabem que tudo é produtividade. Então, eu gostaria de deixar esse pedido para frente, deputado, para a gente poder contribuir nesse sentido, a gente tem ideias para isso. O plástico de uso único, eu acredito que a minha opinião vai confrontar com a de vocês, do parlamentar, porque eu acho que o plástico de uso único ele não precisa ser proibido. Se nós tivermos uma coleta seletiva que tenha condição de direcionar esse plástico para o aproveitamento máximo, aí nós não precisamos proibir nada, correto? Porque se o lixo está na calçada, no rio ou no mar, é porque alguém fez a coisa errada. Esse está o problema. Então, a gente tem que trabalhar todas essas questões que eu entendo que vocês estão fazendo, leio muito sobre isso, estudo isso, mas eu acho que a tecnologia tem que ser usada a favor daquilo que está gerando emprego, renda e tal, que são as indústrias e tal. Eu entendo a economia circular também, eu sei que isso é importante, mas eu acho que proibir não é o caminho. Eu acho que tem a ver uma possibilidade aí de fazer uma situação de fazer com que não se proíba, mas se incentive o uso de outras alternativas. Falo isso porque da outra vez eu falei que cada 100 toneladas de lixo bruto, lixo que vai no caminhão compactador, igual a uma casa de 56 metros quadrados, feita 100% com plástico reciclado. O que é o plástico? Não é o PET, não é aquilo que é vendido com valor econômico, mas com plástico rejeito, aquilo que vai para o aterro sanitário. Então, se a gente consegue fazer um sistema de coleta e um sistema de triagem que produz casas, gente, aí é que está o segredo do negócio. Porque daí até mesmo o lixo que não é reciclável vai ser coletado e as cooperativas vão poder vender esse material para gerar um outro tipo de produto. Tá bem? E, por último, quero convidar novamente o nosso deputado para, no momento certo, a gente ir a Rancho Queimado para vocês conhecerem uma tecnologia de coleta que viabiliza a modernização da coleta seletiva como um todo para gerar melhor resultado e produtividade lá na ponta para os nossos catadores. Então, era isso. Muito obrigado, Irnei, com certeza. Só uma pergunta, esse módulo de construção, ele é da coleta convencional? Sim. Esse produto aqui, eu fiz o molde, mandei para uma empresa, fez o molde. Esse produto aqui foi feito com rejeito plástico. O rejeito plástico. O rejeito plástico, aquilo que não tem mais condição de ser reciclado, ou por condições técnicas ou viabilidade econômica. Boa. Obrigado, Dirnei. Inclusive, temos que ir para Rancho Queimado, subir a serra. Nós temos que fazer isso. Vamos combinar. Vamos combinar. Obrigado. Valdinei Marques, o nosso amigo Ney Ciclagem, e aí já vou pedir desculpas, eu ia colocar na apresentação o aniversário de 20 anos do Museu do Lixo, e não coloquei, mas eu acho que agora tu pode fazer, daí eu te dou 3 minutos. Para tu fazer. O Museu do Lixo está fazendo essa semana, né, gente, 20 anos de existência aqui no Itacorubi, eu acho que ninguém melhor que o Ney para poder falar disso. Obrigado por esse minuto. Minuto vale muito, né?
Então, cumprimentar a mesa, cumprimentar os colegas e quem está na internet escutando e vendo a nossa discussão frente parlamentar. Falando sobre o Museu do Lixo, eu tive a felicidade de materializar um sonho de 10 anos. Hoje o Museu do Lixo tem 20 anos, no dia 25 de setembro ele completa 20 anos. É um espaço hoje que é referência para a educação ambiental. É um espaço que hoje ele dá os nortes, os caminhos para como é que as cidades elas se comportam com o lixo, o que dá para fazer com o lixo. Então, o Museu do Lixo é uma ferramenta para a educação ambiental hoje da cidade de Florianópolis e fora dela também, porque nós recebemos visitas de outros municípios. O Museu do Lixo ele foi feito por várias mãos, que a gente não faz nada sozinho. Teve a participação dos garis, da coleta seletiva, coleta convencional. Pessoas visitando acabaram doando objetos para o Museu do Lixo. Então, as pessoas, a sociedade fizeram o Museu do Lixo. Então, eu quero dar parabéns para todos que participaram, direto ou indiretamente, desse processo. Então, parabéns a você, Museu do Lixo, e eu sou só um representante e um guerreiro que eu quero deixar a parede e o telhado e tudo que tem lá dentro em pé. Eu vou brigar por quem vier e quem se meter com o Museu do Lixo. Eu não vou estar sozinho, porque tem a Frente Parlamentar, tem os colegas aqui, que é Palhaça Menos Lixo, tem Economia Solidária, não vou dar nomes aqui, mas todo mundo está junto e misturado, para a gente deixar esse espaço. Bem, agora no assunto que eu me inscrevi foi que hoje eu tenho acompanhado as cooperativas, e as cooperativas hoje elas chega na Concap todo o resíduo, ele é coletado na coleta seletiva, ele é colocado no galpão, é feita a triagem e sobra muito rejeito. E dentro disso, por que rejeito? Vamos atrás do porquê. Então, esse rejeito está sendo rejeitado pela indústria porque a logística para chegar até onde é para fazer a reciclagem não acontece. Então, nosso querido deputado, colocar também dentro desse projeto que as empresas realmente cumpram a lei da logística reversa. Porque chega de palhaçada, chega de ganhar dinheiro, empurrar dentro das cidades o consumo dos atacadistas da vida, e o próprio atacadista, as pessoas não têm a consciência do que estão consumindo, e nós temos que dar uma destinação correta para poder esse material chegar até onde é para chegar e as cooperativas conseguirem vender esse material. Chega no galpão, esse material ele é triado, sobra o rejeito, e esse material depois, na calada da noite, ele é colocado em caminhões, vocês sabem disso, e colocado no aterro sanitário, porque o material já está podre e tem que vir outro material no outro dia para ser triado, e assim está acontecendo. Não é novidade nem em Concap, nem na cidade, nem em outro lugar. Em todas as cidades está acontecendo a mesma coisa, porque a logística não está funcionando. Então, dentro desse sistema que a gente está criando agora, a Frente Parlamentar, para dar uma destinação correta, é fazer com que realmente a logística reversa funcione, que as empresas tenham a sua responsabilidade ambiental, social, dentro desse processo, e que nós conseguimos chegar no resultado realmente que funcione. Então, nós estamos aqui para isso, para fazer uma frente parlamentar e um projeto de lei que realmente funcione. Obrigado, Ney. Então, quero só fazer um comentário na fala do Ney. Ele fala que muita gente botou a mão, mas o Ney é servidor da Concap e ele é parte dessa história do Museu do Lixo, ou ele é a grande referência, né, quem conduziu por muito tempo. E pode ter certeza, todas as crianças, jovens dessa cidade passaram por lá. E faz a diferença enorme quem entra no Museu do Lixo e sabe o que vai fazer com o lixo quando chega em casa, né? Então, quero dizer da importância, parabenizar. E é bem importante que o museu permaneça. Poderia ter um Museu do Lixo em cada bairro dessa cidade, com oficinas, né? Pode ser uma grande referência. Então, te parabenizar, Ney, porque eu sei que é muito trabalho teu, muito da tua mão tem ali. Então, estaremos lá na sexta-feira para comer um pedaço de bolo e poder também conferir. Então, estaremos lá para homenagear. E está falando aqui rapidamente com o Guedes, a gente vai providenciar também uma moção de aplausos aqui da Assembleia Legislativa para o Museu do Lixo pelos 20 anos. Então, estamos juntos aí. Parabéns pela luta. Tem comentários aqui na internet, a Vivian Schmidt, que hoje é do órgão ambiental de Itajaí. Ney, a primeira pessoa que fez eu me emocionar com a questão dos resíduos sólidos lá no museu. Visita técnica do IFSC. Viva o Museu do Lixo. Um abraço também para a Fran Schmitz, lá de Blumenau, que está nos acompanhando. A Vanessa, nutricionista sem dieta de Joinville. Maria Gabriela, de Chapecó.
a Julita aqui de Florianópolis também, a Cidinha. Obrigado pelo pessoal que está na internet também com a gente. Senhor José Antônio, por favor. Falando já no caminho, porque 2 minutos não vai dar tempo de acabar. Você me avisa. Não, tá dando um chorinho aqui. Boa noite a todos. Eu sou do Simplast, que é o sindicato de Criciúma, que abrange 17 municípios. E tem muita coisa que se fala aqui, que todo mundo vem com muito calor, né, porque o assunto é interessante, mas que tem muitos locais que estão sendo trabalhados. Eu queria comunicar isso, que tem coisas aqui que são se misturam, né? No dia 2/8, nós fizemos uma reunião com o governador, que estavam presentes a maior parte dos sindicatos que são ligados ao plástico, a Secretaria da Fazenda, do Silbert, o Instituto do Meio Ambiente, a Fiesp, e tivemos uma audiência com o governador buscando avaliar a questão desse valor do material que está muito baixo e está causando um grande problema, além da migração das empresas catarinenses para Manaus. Então, nós vamos tratar isso para buscar algum tipo de correção na questão tributária ou algum tipo de incentivo. E aí falamos também na questão dos galpões, padrões estaduais, e o governador, até um certo momento, ele falou assim, nós temos que ser modelo no Brasil. Né? Nós somos o 2º estado de reciclagem e de geração de material plástico a partir do virgem. Então, isso aqui está acontecendo, tem muitos assuntos que são ligados com aqui. Naquela ocasião, eu tentei colocar junto aos coordenadores a colocação de vocês nessa audiência, mas estava muito em cima e já estava formulado com a Fiesp que nos convidou para. Então, a gente deixou um pouco esse lado, mas eu acho que tem que haver uma interação nisso aí, viu, Marquito? Bom, essa questão da migração para Manaus é importante. Ontem foi feita uma reunião online, eu estava participando também, com os principais envolvidos nos 4 estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Aí estava a Biplast, estava alguns órgãos de âmbito nacional, porque também tem a Câmara Federal de Assuntos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, acontecendo mais ou menos como a gente está tratando aqui. E lá o objetivo, e aí eu respondo bastante a essas questões da preocupação dos recicladores, foi o seguinte, nós criarmos uma minuta padrão para os 4 estados apresentarem aos seus governos, obrigando as empresas a terem um incremento anual até 2030 do uso do material PCR. Ou seja, eu sou empresário do ramo, né, pequeno, médio, mas eu digo o seguinte, se nós não criarmos uma situação de valorizar o material via demanda, eu acho que as ações jurídicas elas passam a não funcionar muito bem. Então, o que se pensa é fazer o seguinte, 12%, 11%, e ia crescendo 1% ao ano a necessidade das empresas incorporarem ao seu produto o PCR. Quer seja, quem faz plástico virgem, tecnologicamente, muitas vezes não vai ter como colocar um grão reciclado, porque tem problemas técnicos de alimentação, um monte de situação, mas que use no pallet, use na embalagem de papelão, use no stretch, que vai embalando isso aí, esse percentual de PCR. Quer dizer, aí nós vamos criar uma demanda e vai forçar a valorização do produto. Então, essa questão, na nossa visão, de colocar essa coisa, tem que ser vista também sobre o gancho econômico. Tem que puxar pelo lado econômico para que o setor tenha condições de investir, porque nenhum reciclador hoje vai investir lá R$1 milhão se ele não perceber que o material que ele vai gerar tem valor. Tá? Era isso, então, existe essa situação do governo estadual e da Câmara Federal que está em trâmite, que eu acho importante envolver toda a comissão. Obrigado. Senhor José Antônio, eu quero dizer assim primeiro que a Frente Parlamentar ela está sempre à disposição para poder participar desses debates, né? A gente também realmente está bem preocupado com o preço que hoje é pago diretamente para as cooperativas e associações. Isso tem desmobilizado, diminuiu muito o rendimento dos cooperados associados, dos catadores que estão lá fazendo o trabalho na esteira. E isso tem sido um grande problema em muitos lugares, né? E quero dizer também que a gente está comprometido
essa proposta dos galpões modelos, ela já é uma proposta dada, a gente vai encaminhar para o governo do Estado, para as secretarias e para os deputados, né? É bem importante essa questão da tributação e do incentivo à instalação das indústrias de reciclagem no Estado de Santa Catarina. Isso a gente conversou com o deputado Volney Weber, a gente encaminhou em relação a isso. O Arthur apresentou que nós não temos hoje, os catadores hoje lá na cooperativa não pagam tributos estaduais, não pagam ICMS, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa criar mecanismos de incentivo a essas práticas, né? Então, a gente tem conversado um pouco sobre isso. E, principalmente, a gente quer muito dialogar com vocês, do setor das empresas de plástico, sobre esse projeto de lei da economia circular e sobre a transição de materiais não polímeros para não polímeros de base de combustível fóssil para o de uso único. A gente tem que discutir isso com vocês. A gente não quer protocolar um projeto que ele não tenha motivação e não dê continuidade aqui na casa. A gente precisa fazer esse diálogo com qualidade, porque só assim a gente consegue fazer as mudanças ou transformações necessárias, né? Porque não é sobre o plástico que a gente está falando que é sobre alguns tipos de uso único e que muitas vezes não tem interesse lá na final da cadeia. A gente sabe disso. Alguns tipos de sacolas, o limpador, o próprio copinho plástico, esses não têm. A gente sabe que eles acabam virando rejeito, grande parte deles, nas cooperativas de catadores, né? Então, a gente quer abrir esse debate com vocês e espera muito essa parceria para poder discutir, né? Pode ter certeza que a indústria a indústria pensa realmente assim. Ela não pensa que ela é um problema, ela quer buscar a solução. Tanto que todas essas associações, esses sindicatos que estão envolvidos, eles estão realmente buscando viabilizar também a base, o catador e tal, porque senão ela não sobrevive. Então, o material de uso único, na visão nossa, é assim, ó, evitar, reutilizar e reciclar, porque esse giro é que faz movimentar essa cadeia toda, entendeu? Então não há aqui confronto de opiniões ou de qualquer tipo de coisa. É uma busca que a indústria vê muito problema, sente muito problema da tecnologia. Como fazer isso? Então aí tem alguns mecanismos que são sempre implementados desde a coleta, a forma de coletar e tal, para que a gente agregue valor e incentive a ponta lá a buscar esse material no meio ambiente. Acho que é se unir, né? Muito obrigado, senhor José Antônio. Bom, dando sequência aqui, Denis Luiz Carvalho, é isso? Boa noite, pessoal. Quero agradecer aqui a oportunidade. Sabe, muitas coisas que falaram aqui, que eu ia falar, que eu não vou nem falar, mas porque já foi falado aqui, mas sabe o que é interessante? Quando ele apresentou ali o trabalho dele de utilizar o material que realmente é desse jeito, eu já vi um cara com uma bitoneira, ele fez esse mesmo trabalho que ele aí, fez um tijolo com a matéria-prima. Que há uma condição de isso acontecer dentro das associações de cooperativa, há condição. O problema é que se torna difícil, porque hoje, na verdade, o sistema de reciclagem ele decaiu muito, a renda não tem mais. Hoje, tu carrega um caminhão, tu olha assim, vou tirar R$1.000. E se você vai lá, descarrega o caminhão, pesa tudo, não dá R$500, não dá R$400, não paga nem o diesel do caminhão. Da operação de trabalho, porque decaiu muito. Então, eu vi um trabalho parecido com o dele ali, com um cara que tinha uma bitoneira lá e fez um trabalho, ele misturava esse dejeto que ele falou aí de material, fabricava o tijolo. Mas se tiver um incentivo do poder público para que essa matéria-prima que vai para o aterro sanitário realmente investisse numa tecnologia que ele está mostrando ali, que outros já têm, caseiro, simples, que dá certo. O problema é que, como não tem base, não existe renda para isso, e tem que misturar cimento, outro material junto, mas é que se tivesse um incentivo do poder público para que as próprias cooperativas e associações, com um trabalho que ele oferece, que leva isso para uma associação,
esse material que ia para o aterro sanitário, ele voltaria a ser produto de volta e poderia fazer, não só tijolo, deck, eles fazem deck com isso aí, eles fazem várias matérias-primas. Já tem gente produzindo isso em outras cidades, em Curitiba já tem. E aqui parece que quando alguém fala assim, mas tem comprovação já, não só aqui, em outros estados aí. E o que falta, na verdade, assim, é que se houvesse um incentivo para que nós, associações e cooperativa, como a Baixou agora, que teve essa queda terrível, tem gente parando, fechando seus barracões, não tem mais condições, infelizmente está insustentável. Infelizmente, tem muita gente parando. E sabe onde aparece pessoal? Na frente das lojas, fazendo coisa que não deve. Então, na verdade, é a seguinte coisa, o que tem que fazer é realmente investir em projetos simples, que não são caros, que pode realmente ajudar o último da ponta, o catador que está passando lá na ponta, sofrendo com essa decadência da matéria-prima e, pelo jeito, não vai subir. Parece que eles querem sufocar nós pequenos, para cada vez mais nós abaixar a crista e cair ou quebrar. A impressão que dá é essa, é o que todas as pessoas lá da ponta, os últimos falam. Eles querem nos quebrar. E eles não acreditam que isso vai acontecer. E eu boto fé muito no trabalho do Marquito, que ele está fazendo com que isso realmente aconteça. Esse trabalho dos barracão é uma ótima ideia. Meus parabéns. Temos junto aí, obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade. E nós estamos também lutando para isso aí acontecer, nós não vamos desistir. E obrigado aí. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Vamos em frente aí. Eu acho que ouvir também, acho que tem outras representantes de cooperativas, associações de catadores que a gente é bem importante poder estar ouvindo aqui na frente parlamentar. E agora, para encerrar, o Faeli Moraes, também para fazer a inscrição. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Faeli Moraes. Eu moro em São José há 5 anos. Desenvolvo um projeto chamado Sacolagem, que eu construo vultos históricos a partir das sacolas plásticas. Recentemente eu estive aqui com o Marquito aqui na Lesc, fizemos o mês do meio ambiente. Eu trouxe 2 vultos históricos, Antonieta de Barros, feito com 600 sacolas plásticas, e o Cruz de Souza. Agora eu estou com a Anitta Garibaldi, eu vou fazer o Fritz Miller e a gente vai dentro dessa construção. Eu custeio todo o meu trabalho em cima da coleta seletiva. Eu tinha até hoje uma reciclagem, fechei hoje a minha reciclagem, não deu, não está dando. Quando nós quebramos 2 carros, eu estava fazendo essa coleta no braço agora, empurrando o meu carrinho, não é vergonha. Quando eu estou empurrando meu carrinho, eu sou bandido, e quando eu estou expondo, eu sou um grande artista. Essa a realidade, eu estou colocando a minha realidade aqui. Eu custeio a minha casa, minha pesquisa, a alimentação da minha família e todo o meu trabalho de pesquisa histórica e de produção. Aqui na frente, eu quero parabenizar vocês, Marquito, que eu tenho o maior respeito por ti, o Arthur e Marília, né? Isso. E parabenizar a frente. Eu só senti falta das nossas vozes dentro dessa experiência, porque eu estou vindo do Norte, sou de Belém do Pará, e a minha proposta é construir 8 exposições no Brasil. A do Norte já está feita, aos 15. Vou construir 15 aqui, depois eu quero ir para São Paulo, para o Rio, para Minas, Bahia, Recife e Brasília. Construir 8 exposições usando os mais de... Em cada exposição, quero usar 9.000 sacolas plásticas. E a minha discussão, que eu não vejo o plástico quanto um vilão do meio ambiente. O plástico ele pode ser utilizado centenas e centenas de vezes, para quem... Eu acho que tem empresários daqui que sabem disso. Eu sinto falta dentro dessa discussão também dos meus colegas que empurram o carro. Que a gente tem que ter um senso dentro disso, a gente tem que ouvir essas vozes. Eu não vejo o plástico quanto utilidade única. Eu sempre, nas minhas falas, eu digo, o plástico ele é um elemento que tu pode colocar ele centenas e centenas de vezes, ele volta para a cadeia produtiva. Eu posso transformar o plástico em madeira. As florestas estão sendo dizimadas pela madeira, 2 elementos. Vamos dizimar as florestas, vamos substituir hoje... eu tenho solução para substituir a madeira pelo plástico.
eu posso pegar pirólise e transformar em energia. Então, o plástico ele tem múltiplas possibilidades. Então, são essas experiências que eu achei que, eu ainda quanto vocês me conhecem, que eu ia poder ter essa experiência ser colocada dentro de uma discussão. Então, a minha colocação nesse momento, não quero atrapalhar nenhuma discussão, que é uma discussão válida, né? Mas essas experiências, eu sinto falta do povo do Brejaru, em Palhoça, como é o nome daquele bairro lá, que fugiu agora o nome? O bairro todo de reciclagem, que é o Brejaru, né? O Brejaru. O Brejaru, dentro dessa discussão, eu fazer um censo dos catadores, que não são só cooperados, né? Que nós temos uma leva, como eu sou ali da Avenida das Torres, só ali no Solemar, por alto, eu sei que tem 10 catadores que não se sentem nem dentro da política nacional de resíduos sólidos e nenhuma discussão dessa. Então, não quero atrapalhar, eu quero somar. E, desde já, estou fazendo a pré-COP na UFSC. A gente vai tentar trazer agora essa pré-COP, a pré-conferência que nós estamos bolando dentro da UFSC. Já convido todos e todas para estarem dentro dessa discussão. Eu sou o Faile Moraes, não quero me estender muito, até para não fugir à discussão. E quem quiser me procurar, Faile Moraes, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tá bom? Obrigado. Faile, primeiro dizer que o Faile é um grande artista, gente. Ele faz os bustos com muita qualidade e ficaram alguns expostos aqui durante um período na exposição da Assembleia Legislativa. A gente tem a compreensão do quantas pessoas vivem hoje e trabalham da coleta informal, individual e sofrida, que é a coleta desses coletadores de rua, né? Eu quero dizer para o Faile que a Frente Parlamentar está comprometida, primeiro, em criar condições para que os municípios organizem esses trabalhadores informais. E, justamente, organizem através de um galpão adequado, de condições de trabalho adequado, que a gente avance para ter equipamentos mais adequados para a coleta, né? E essa é uma tarefa, assim, como a lei da compostagem que força o município a criar mecanismo, a Frente Parlamentar também quer criar condições para que os municípios implementem as suas políticas de coleta seletiva. E seja, obviamente, e com a participação dos catadores, desses trabalhadores. Hoje, o que nós temos é um distanciamento enorme das prefeituras com quem faz, seja informal ou mesmo quem se organiza numa cooperativa, numa associação. Não tem um departamento das prefeituras para dar um suporte, um apoio, não tem financiamento, acabam não ajudando a encontrar um local adequado ou construir um galpão adequado, entende? Então, a Frente Parlamentar, como ela é estadual, a gente vai trabalhar na perspectiva de chegar até os prefeitos para que ele tome esse tipo de política como uma política séria, né? Sobre a questão do plástico, é sim uma questão que é um debate, né? A gente tem aí indicadores. Eu acho que a questão dos plásticos, elas alertaram o mundo sobre a quantidade de plástico que nós temos hoje nas águas, nos oceanos. Isso é algo que a própria indústria, o próprio setor industrial vai ter que reconstruir essa imagem, até porque nós estamos vivendo isso, né? E aí encontrar caminhos viáveis dentro de uma perspectiva de economia circular, de transição de materiais, transição de indústria, né? É o que o mundo vai estar nos cobrando, gente. A gente está no século XXI, a gente tem um desafio do século, a gente está numa condição em que o nosso modo de produção humana, a gente viu que não deu certo, a gente está vivendo problemas graves, assim, profundos, né? Das condições das pessoas, né? E das condições ambientais. Então, o nosso esforço é um pouco isso. A gente precisa tomar algumas posições, algumas decisões. O mundo e o momento histórico nos exige isso, né? Eu quero dizer que tu, como essa pessoa, catador, grande artista, né, tem toda a nossa consideração sempre, né, e todo o nosso respeito também, sabe, Faile? Porque realmente é um grande figura.
Alô? Quando a gente fala do plástico, né, o plástico verde, né, Marquito, também a gente tem a monocultura aí. Então, eu também não vejo como uma grande solução. Porque quando tu vem com monocultura, tu vens aí com derrubada de árvore. Hoje nós já temos monocultura para boi, para soja, por uma série de monocultura. Hoje nós vamos fazer uma monocultura para o plástico. Então, são discussões, se a gente não trazer à tona essa discussão, e o plástico, hoje nós temos uma matriz que é o plástico, o petróleo, que eu posso voltar a centenas e centenas de vezes, se ela chega nos oceanos, não é culpa da indústria, nós temos que ter um fortalecimento lá na coleta seletiva, ou na pirólise, ou dentro dessas discussões, porque eu não vejo assim com tanto bons olhos dentro. Eu vou tirar a batata da boca do trabalhador, vou tirar o milho da boca do trabalhador, vou tirar para fazer plástico, enquanto eu tenho uma matriz que eu posso reutilizá-la. Se tem 800 milhões de toneladas de plástico nos oceanos, eu posso transformar em energia hoje, mas eu preciso de subsídio para que isso possa ser viável. Então, o que eu estou trazendo são experiências, são angústias, que eu venho lá de Belém do Pará, vim escolher São José para morar com minha família. Tem toda uma discussão muito sólida, né, enquanto amazônico, para estar aqui no Estado e fortalecendo de norte a sul a cultura e dentro da coleta seletiva, dentro da reciclagem. Então, são muitas angústias, são muitos fatores que eu não vou poder equacionar nesse momento. Só quero parabenizar vocês e, se a minha contribuição ela é viável aqui, e quem quiser conversar, nós estamos aí posteriormente. Muito obrigado, Faeli. Vamos, esse debate ele vai. Por isso a gente não protocolou o projeto. A gente quer fazer esse debate, essa discussão, né? Sim, quem falar tem que falar lá no púlpito, no microfone, porque está sendo transmitido. Só para fazer um encaminhamento ou uma solicitação, tá? A minha experiência, o que eu vejo, tá? É que tem muita ponta solta, né? E a frente está vindo aqui com uma excelente ideia, diz assim, vou criar um modelo, porque o modelo gera a replicar a coisa certa. Porque quando você acerta o modelo, você replica a coisa certa. Só que daí nós falamos do catador, que tem uma vida difícil e problemática, da produtividade, que é a minha principal preocupação, então colocar tecnologias viáveis e execuíveis, né, para resolver isso. Falamos da coleta seletiva, falamos da coleta do lixo, falamos da compostagem, as pontas estão soltas, deputado. Eu queria só encaminhar para frente, para nós, e eu me coloco à disposição para ajudar nesse contexto, de nós, de repente, já que estamos falando em modelos, produzir e encaminhar um modelo operacional de um município, envolvendo a coleta seletiva, a compostagem, os catadores, a reciclagem, né, para você criar um modelo que sirva para ser mostrado não apenas do galpão de reciclagem, porque a grande questão de melhorar a renda dos trabalhadores catadores, ele não está somente no material, ele está na prestação de serviço. Porque se paga uma empresa para fazer a coleta do lixo, para coletar e levar para o aterro sanitário, por que, abençoada razão, não se paga a cooperativa, o catador, para fazer esse mesmo serviço que ele já faz, mas ele não recebe nada, ele faz de graça. Então, se nós criarmos um modelo operacional, seja em Rancho Queimado ou em Florianópolis, em qualquer município que se colocaria à disposição, nós estaríamos buscando todas as tecnologias disponíveis, operacionais e de equipamentos, criaríamos um modelo, fabricaríamos, tem equipamentos já prontos, eu não inventei isso, isso existe na Europa, existe na Colômbia, no Peru, esses blocos. Só que o que é a questão? A gente precisa fabricar, fazer e mostrar. Criou o modelo, você cria uma forma de replicar a coisa certa. Então, seria juntar as pontas, encaminhar um modelo operacional de 100% do processo de gestão de resíduos, não apenas A, B ou C, né? Isso, além do que já está sendo feito, queria encaminhar essa solicitação. Obrigado, Inês. A gente vai estar conversando, tem uma inscrição ali, e daí a gente vai ter que ir encerrando, né? A gente tem um horário aqui também. Mas assim, só uma questão para o Dirley, né? Eu acho que tem uma questão nossa, que é um pouco de competência, né? Porque
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem as competências, né? E as competências do que é a competência. O município tem essa liberdade de criar o arranjo que ela, se ela vai ter uma empresa pública municipal, se ela vai ter contratar uma empresa privada, se ela vai fazer a coleta e vai contratar o aterro, se ela vai fazer isso de forma consorciada, criar os consórcios para um aterro comum. Mas a gente está pensando vamos pensar juntos. A ideia é ter condições para que os municípios implementem as políticas de reciclagem, compostagem, trabalho com os catadores. Essa é a nossa ideia. Estamos caminhando para isso, né? Boa noite a todos. Meu nome é Luciana, sou presidente da cooperativa Renascer 4Rs e o nosso cenário ele está caótico. Mas a reciclagem ela abre várias portas, né? Hoje eu estou me reinventando. Hoje nós prestamos serviços, né, para empresas e estamos também voltando para fazer eventos lixo zero. Então, assim, há possibilidades. Não é apenas só receber o material na cooperativa e os cooperados ter esse modelo de ficar na cooperativa. Hoje, eu estou saindo para as ruas, eu estou oferecendo trabalho, oferecendo serviço e dizendo que as cooperativas e associações elas estão aptas, né, para fazer esse tipo de serviço, prestar serviços. Então, hoje, eu pego um evento no início e deixo ele lixo zero. Qual é a forma desse lixo zero? O evento está acontecendo no momento e está os cooperados, uma central de triagem que é criada naquele momento e os cooperados são remunerados para isso. Então, nós, como catadores, não precisamos ficar só dentro da cooperativa. A gente precisa se reinventar. Temos que buscar soluções para o nosso problema. O material ele está baixo, né? Portas estão se fechando, e se a gente continuar de mãos atadas, sem ter uma solução para esse problema, todas as portas serão fechadas. Hoje a minha cooperativa é pequena, né? Eu não tenho como é que eu vou dizer, equipamentos que eu possa gerar mais empregos, né? Então ela é pequena no momento, mas eu acredito que a gente buscando outras soluções vai chegar um momento que a gente vai chegar no patamar da CMR. A CMR ela começou pequena, né? O pessoal todos eles trabalhavam debaixo da ponte ali e foram transferidos para a CMR, que hoje ela fica localizada lá no Itacurubi, no bairro Itacurubi, junto com a Concap, e eles cresceram. Então, assim, nós pequenos, né, tem a cooperativa de Palhoça também que são pequenos, se buscarmos e incentivar todos os cooperados que não basta apenas receber o material e sim correr atrás dos nossos objetivos, do que a gente precisa, ter uma estratégia e correr atrás também dos compradores, né? Às vezes a gente fica limitado a um só comprador. E as portas elas vão se fechando. E para isso todas as cooperativas elas precisam estar organizadas, né? Com os documentos, a documentação correta, ter o hábito de chamar as pessoas para conhecer a cooperativa, não ter medo, trazer a sociedade para dentro das cooperativas e associações e mostrar o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é um trabalho digno, onde estamos gerando emprego para as pessoas essa matéria que a gente recolhe, que é rejeito, que lá a gente faz essa transformação e passa a ser matéria-prima, tem o seu valor. E esse trabalho como reciclagem não pode ser apenas catador, mas sim uma categoria que já foi formalizada como categoria. E as pessoas não precisam ter vergonha de trabalhar na reciclagem, porque são várias oportunidades. Hoje, educadores ambientais chegam até a cooperativa, elas são recebidas, né? Eu recebo esses orientadores, né, ambientais, e eles fazem estudo. Então, a faculdade está dentro das cooperativas, fazem estudos, estão se voltando para as cooperativas e associações. Então, assim, é bom saber que hoje tem pessoas que podem estar, né, dando essa oportunidade para a gente e que possam estar nos ouvindo. Então, a reciclagem é viável. Apenas precisamos se organizar e buscar outras alternativas, que hoje seria a contratação de empresa, as empresas que possam estar seguras de estar contratando as cooperativas para prestar esse tipo de trabalho, né? Porque a gente chega e deixa o lixo zero, né? Evento lixo zero. Então, a pessoa vai estar contribuindo com o meio ambiente, contribuindo com as cooperativas, gerando e agregando valores para os cooperados, e as cooperativas continuarão de portas abertas, né? É isso. Muito obrigado. A gente tem o maior orgulho da cooperativa de vocês, da iniciativa.
Quando a gente estava na Câmara de Vereadores, a gente aprovou uma lei que obriga que os eventos, né, eles são obrigados a ter o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o PGRS, e isso acaba também incentivando que eles contratem diretamente as cooperativas para fazer o plano de gerenciamento do próprio evento, né? Então, isso tem dado muitos frutos bem importantes. Agora vai iniciar um trabalho aqui no centro, né, com a gestão de resíduos de uma área de restaurantes e bares, né, que também é fruto de um pouco desse trabalho que a gente... de colocar também as cooperativas para executar trabalhos nessa natureza. Assim, para nós é um modelo que pode dar certo, né? E a outra questão que tu também colocaste, que foi de ter os parceiros. Assim, a prefeitura deveria ter esse apoio de conseguir ter a legalização das cooperativas e associações, as licenças ambientais, o galpão adequado, né? E muitas delas acabam procurando parceiros. Assim, a Julita é uma grande parceira através da organização dela, né, de auxiliar nesses encaminhamentos, né? Mas um modelo ideal seria a prefeitura ou o consórcio de municípios dar criar essa condição para que seja conseguido todas as licenças e as condições adequadas de trabalho, né? Acho que nós temos a última fala aqui e aí a gente vai encerrar isso, né? É o Douglas Dalagnoli, da Recicla Palhoça também. Boa noite, eu não ia nem falar aqui hoje, mas diante do que foi falado aqui, eu me obrigo a dar algumas palavras, né? Então, o pessoal falou da comunidade do Frei Damião, então todo mundo sabe que lá é um polo da reciclagem, então são pessoas que são exploradas nesse trabalho e que tem como a gente, digamos assim, fazer uma coisa diferente para aproveitar aquela mão de obra e fazer com que aquela mão de obra produza alguma coisa. Então, em relação ao galpão modelo também, então hoje a gente pode fazer ali para a Grande Florianópolis, para resolver até um problema, como o Ney falou, que a reciclagem hoje, o material reciclado está sendo difícil de ser mandado embora, de dar o destino correto. Então, eu acho que se a gente fizer um galpão modelo ali para a Palhoça, ali para a comunidade do Frei Damião, inclusive o pessoal do consórcio dos municípios ali tem uma verba que pode ser destinada, alocada, a gente só precisa da união. Então, o deputado Volney Weber ficou disposto a ajudar, o deputado Marquito. Então, os representantes do nosso município também temos que pedir o Sérgio Guimarães, o deputado Camilo, para que eles nos ajudem, dê uma força lá junto com o pessoal do consórcio dos municípios lá para a gente fazer esse galpão modelo, porque, graças a Deus, tem como e só depende do nosso trabalho. Legal, o Arthur me relatou essa reunião que teve ali junto com o Mário Bagnatti, né? Eu acho que a gente estamos bem alinhado para dar andamento nessa questão. Acho que é bem importante mesmo pensar enquanto consórcio municípios, né? Queria também aqui fazer menção importante da presença do Toninho, que está aqui com a gente, trabalha no mandato, trabalhava também lá de vereador. A gente deu um apoio, né, muito grande na questão da organização das cooperativas e associações, a questão da documentação, né, Toninho? A dificuldade que muitas vezes as cooperativas e associações têm para se regularizar, de garantir a documentação em dia. Então, o Toninho faz isso com agricultores, indígenas, catadores, né? Ele tem feito esse trabalho de apoio, né, através do mandato também nessas organizações, né? E a gente recebeu agora, há pouco tempo, também a Federação das Entidades Comunitárias, estivemos no Tribunal de Justiça, né, estivemos aqui na diretoria legislativa da LESC sobre a questão do título de utilidade pública estadual, né? Então, a gente entende as dificuldades, os limites que tem. Às vezes, as cooperativas, associações não conseguem nem ter dinheiro para pagar as taxas que são necessárias do cartório, né? E de garantir a documentação sempre em dia. Então, a gente também está fazendo esse trabalho junto com a Federação das Entidades Comunitárias, e queria fazer menção aqui da presença do Toninho, que é um grande parceiro e guerreiro aí que faz esse trabalho com as cooperativas. Pode, claro. O Toninho também faz parte do mandato e do conselho da Frente Parlamentar comigo e com a Maíra, viu? Bem, boa noite a todos. Queria saudar aí a fala da presidente da associação, que foi muito positiva.
ela tem sido um exemplo aqui em Florianópolis de trabalho nessa área. E o Marquito, eu acho que a gente se coloca à disposição, e eu acho que estamos sendo pouco demandados pelas associações cooperativas nessa questão de documentação, porque a gente sabe que tem muita dificuldade para as pessoas estarem em dia com a SND, com as atas, com os documentos. E tem um problema que é recorrente em todas, Marquito, que é essa questão de como fazer essa contribuição trabalhista e dar aquela garantia que os catadores realmente precisam quando estão trabalhando nas associações e nas cooperativas. Aqui em Florianópolis, quase todas estão com esse problema. Não sabem como enquadrar esses trabalhadores. Inclusive, na última reunião do fórum, o Arthur saiu de um fórum que nós temos aqui em Florianópolis, saiu uma demanda de a gente buscar ver se há possibilidade a nível nacional, a nível legal, de fazer uma equiparação com o segurado especial, no caso, agricultores e pescadores, para poder ter uma forma legal de amparo e também de facilitar essa questão da contribuição previdenciária. Porque mesmo aquelas associações que migraram para cooperativas não estão conseguindo fazer esse processo de quem está lá na ponta no trabalho ter os seus direitos trabalhistas em dia, até por causa do custo alto que isso é. Então, é uma demanda que tem, eu acho que a gente tem que ver, enquanto mandato, o que a gente pode fazer nesse sentido, de buscar, porque tem uns que optam por MEI, daí também não se encaixa essa questão do MEI, principalmente para quem está em cooperativa, e quem está em associação também está com esse dilema, como fazer a contribuição e ter essa garantia que as pessoas, quando ficam doentes, quando se acidentam, quando ter o amparo legal da assistência social e do INSS. Então, fica essa questão para a gente amadurecer mais, e eu estou à disposição no mandato para as associações, para as cooperativas, independente de área, mas a reciclagem é uma que eu gosto muito de estar trabalhando nessa área para a gente orientar e ajudar nessa parte legal de documentação. Era isso. Bom, pessoal, era isso. Lembrando, né, que a nossa próxima reunião ficou para o dia 21 de novembro, às 19 horas. Todos serão convidados novamente, né, através das comissões, que faz um trabalho de suporte incrível para a gente, a Michele, a Luísa também, que dão todo o suporte aqui dentro da casa para que essas reuniões da Frente Parlamentar aconteçam. Então, muito boa noite, muito obrigado. E, mais uma vez, Luciana, fala incrível, todos falaram super bem, mas a tua foi muito inspiradora também para a gente seguir. Obrigado e boa noite.